Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria de nós separarmos este momento para nós estudarmos a lição da escola sabatina. Para, através do poder de Deus, nós conseguimos ter conhecimento, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição. E hoje, terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título A Origem do Conflito no Céu. A Bíblia, principalmente no seu início, no livro de Gênesis, ela contém dados suficientes para nos mostrar que o mal ele já existia antes da criação do mundo, né? Bem antes da queda de Adão e Eva. E a lição de hoje, baseada ali em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 até 19, na luz também do livro de Êxodo 25, versículo 19 e 20, ali mostra verdadeiramente como ocorreu a queda desse querubim chamado Lúcifer. E essas escrituras, elas mencionam que perto do trono de Deus, em cada lado, possuem dois anjos face a face, que são chamados assim de anjos cobridor, anjos que protegem realmente ali o tabernáculo. E Lúcifer, ele era um desses anjos que faziam realmente essa cobertura, esse cobridor. E Deus chama esse anjo criado de um sinete de perfeição. Esse querubim, ele era perfeito, né? Cheio de pedras preciosas que na sua vestimenta. Até que um determinado dia, o orgulho, a inveja tomou conta dele, e ele achou iniquidade. Ele acabou se perdendo, que diz lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 até 19. E Lúcifer, ele era cheio assim de sabedoria, perfeito em formosura, que através disto, né, de toda essa pompa que ele tinha, porque ele, naquele momento no céu ele era a quarta pessoa, passou a ter assim inveja de Jesus por ele não participar da criação, porque a criação só seria ser feita através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele, Lúcifer, o orgulho tomou conta dele, e ele disse que ele subiria mais alto que as estrelas do céu, e ele seria igual ao Altíssimo, né? Ele desejou o lugar de Deus, e a partir daquele momento ele fez um grande conflito lá no céu, levando um terço dos anjos, né, convencendo um terço dos anjos, e de lá ele foi expulso realmente das mansões celestiais. E essas escrituras, no capítulo de Gênesis, capítulo 1 até o 3, ele nos mostra com bastante clareza que esse conflito cósmico começou no céu, né, para comprovar a todos que o mal já existia bem antes da queda de Adão e Eva. E a rebelião provocada pelo esse grande querubim chamado Lúcifer contra o Criador do Universo, contra Deus, marca o início do conflito cósmico espiritual no céu.
E o profeta Isaías, no capítulo 14, versículos 12 e 15, e também Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 até 19, eles narram esse momento onde esse querubim, ele era um querubim, um anjo cobridor, que ele ficava bem próximo, né, do trono de Deus. E o início e o desenvolvimento desse conflito também são descritos na visão do apóstolo João, no livro do Apocalipse, quando ele estava lá em Patmos, ali no capítulo 12. E mesmo que o mal ainda não fosse uma realidade na Terra, no Jardim do Éden, ele já existia conceitualmente quando Deus avisa para o casal para não se aproximarem da área da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículos 9 e 17. E quando Deus fala o mal, e estava avisando Adão e Eva, porque já existia o mal estava presente ali ao redor, né, do Jardim do Éden. E Apocalipse 12, versículo 7, diz que houve uma peleja no céu, e a Bíblia descreve a rebelião de Satanás e de seus anjos contra Miguel e os seus anjos, que está lá em Apocalipse 12, 7. Ou seja, houve uma guerra verdadeira no céu, e de um lado os anjos de Deus e a Trindade, e do outro lado Satanás e seus anjos. E o nome de Miguel, na verdade, é uma pergunta que só tem uma resposta, que diz na Bíblia: quem é semelhante a Deus? E ninguém mais semelhante que Jesus. E todas as vezes que Satanás é citado na Bíblia, em alguma cena assim, dessa batalha, é Miguel, o anjo do Senhor, que aparece para pelejar, para guerrear contra o diabo. E nós vemos ali em Daniel capítulo 10, 13 mencionando isto, e também em Daniel 13, 21, e aparece para pelejar contra esse diabo, que também aparece lá em Zacarias 3, versículo de 1 a 5, e Judas capítulo 1, versículo 9, onde o mesmo anjo de luz que um dia presidiu uma corte celestial e fazia parte da ordem dos querubins cobridores do trono de Deus, que está lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Foi aquele que se deixou levar pela inveja, pelo orgulho, quis se igualar a Deus, que insurgiu contra o Altíssimo, com o desejo de estar acima dele e assumir o lugar de Jesus. E foi diante desta realidade, dessa extrema idolatria, que Deus revelou a Ezequiel, nas entrelinhas da lamentação, contra o rei de Tiro, né? A origem do mistério da iniquidade, que ele quis mostrar ao profeta da origem do mal, né? Onde originou através de Lúcifer, até nesse livro é chamado chamado por Deus, a Satanás, como o sinete da perfeição, que está lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Ou seja, o carimbo, o selo, alguém que foi um dia criado como sinal de perfeição, e que se rebelou. E ele era um anjo, assim, esse querubim revoltoso, no caso Satanás, Lúcifer, né? Ele era vestido assim meio a pedras preciosas, ornamentos preparados assim exclusivamente para ele. E esse querubim, o livro de Ezequiel, capítulo 28, 14, diz que ele era um querubim da guarda ungido. Né? A descrição de Deus aqui sobre Lúcifer deixa claro que ele o criou perfeito. Porém, a ambição, a inveja, o orgulho
tornou-se o mal, ele vociferou o dia mortal e foi expulso do céu, do monte santo de Deus, que diz lá em Ezequiel 28:14. E Satanás foi lançado por terra por Deus, que está lá em Ezequiel 28:17, junto com aqueles anjos que aceitaram a sua rebelião contra Deus, que foi um terço da parte desses anjos, que está lá em Ezequiel 28:18. E assim prova, né, que o mal, o conflito cósmico, tiveram sua origem nas regiões celestiais, com este querubim cobridor, Lúcifer, que vivia ao lado do trono de Deus. Em Isaías 14 fala que a soberba da Babilônia, que ela foi derrubada e de repente o contexto se volta para aquele que fez a rebelião lá no céu, que foi Lúcifer, que prefigurou a maldade no mundo, que deu a servidão do pecado. E o profeta diz, veja que Isaías 14:12 nos diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Está lá em Isaías 14:12. Ou seja, de filho da alva, ou seja, de filho de Deus, o príncipe das trevas, o diabo, Satanás, que fez essa rebelião lá no céu e que hoje ele tem sido assim elevado ao engano muitas pessoas, desde que despovoou um terço das partes dos anjos lá do céu até os confins desse mundo. Ele tem atuado nos dias de hoje com enganos, com mentiras, porque ele é conhecedor realmente da palavra de Deus e mistura mentira com verdade. E os cativos que o inimigo não deixava ir para casa, né? Porque ele tem atuado diretamente nas pessoas, tentando impedir que as pessoas alcancem a salvação, que diz lá em Isaías 14:17, mas que nós estamos prestes a contemplar a justiça que o Senhor dos Exércitos determinou, que diz lá em Isaías 14:27. Vejam a arrogância desse ser chamado Satanás. Pretendia ocupar o lugar de Deus, começou a levantar calúnias contra o Altíssimo, se encheu-se de orgulho por causa da sua formosura, da sua beleza, e hoje ele ataca todas as pessoas, aqueles que observam os estatutos e têm o mandamento de Deus, que é o povo separado de Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor, obedecendo seus mandamentos. E é esse povo que no final dos tempos Satanás cada vez mais fará o ataque, porque ele sabe que ele está perdido e ele quer levar o máximo de perdição para as pessoas. Notem que o apóstolo João, né, no livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 12, ele destaca Satanás como o sedutor de todo mundo. E ele continua, portanto, sendo um anjo encantador, um anjo sedutor e belo, hoje, né, que enganará a muitas pessoas, e hoje nós vemos doutrinas erradas em decorrência disto. E também como Paulo, o apóstolo Paulo nos advertiu, lá em 2 Coríntios 11:14, olha o que Paulo nos diz. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E é isto que realmente Satanás tem feito no dia de hoje, enganando pessoas, dizendo, eis aqui o Cristo, eis ali, e as pessoas gostam de idolatria e vão atrás dessas doutrinas falsas, porque Jesus, quando ele voltar a esse mundo, que está em breve, ele não pisará aqui na terra, ele estará nas nuvens do céu, que todo olho verá, do oriente ao ocidente, mas ele ficará nas nuvens, ele ficará, todo mundo verá fisicamente Jesus, perfeito, como ele esteve aqui na forma humana. O Jesus voltará dessa forma. E as pessoas ficam se enganando com algo que aparece nas nuvens do céu, assim, um desenho, olha lá Deus, e fica assim, uma bobeira tremenda, e cai no engano do inimigo. Isso é idolatria. E não é só isso, meu amigo e minha amiga.
Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Porque o próprio Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse assim abertamente para todos os discípulos e para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele, Jesus, falando. Que ninguém vai para o céu senão através dele. Não existe outra forma. Não existe idolatria, não existe anjo, não tem ninguém. É só Jesus. E quando você aceita verdadeiramente, com sinceridade, a Jesus, observando os estatutos e mandamentos de Deus, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras e jamais vai cair nesses enganos, né, de Satanás. Você verá que a origem desse conflito se deu lá no céu, antes da criação do mundo. O inimigo sempre está no meio de nós, nos dias de hoje. E quando você aceita sinceramente a Jesus como Salvador e Senhor, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, ele, Jesus, vai levar você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você participará da bodas do Cordeiro que é Jesus. E você terá a maior oportunidade que Deus dará para você, de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.